Olá, pessoal. Então, dando continuidade aqui ao nosso curso de Mecânica Geral, hoje a gente vai entrar naquele tema que talvez é o tema mais interessante do curso, né? Que é falar da dinâmica lagrangiana e hamiltoniana. Como a gente vai ver nas próximas aulas, né? Essa é uma roupagem nova para a mecânica newtoniana que a gente veio discutindo aí até hoje no curso, tá? Então a gente vai ver que isso é uma nova maneira de resolver problemas de mecânica clássica e que pode facilitar muito a nossa vida em problemas um pouquinho mais complicados, tá? Então, só para a gente lembrar, na aula passada a gente viu equações de Euler com vínculos, né? A gente fez alguns exemplos, etc. Né? A gente acabou de ver, então, todo o ferramental matemático para que a gente tenha condições de entrar nessa dinâmica lagrangiana e hamiltoniana, né? Hoje a gente vai enunciar o princípio de Hamilton, tá? A gente vai chegar na equação de Euler-Lagrange e, por fim, a gente vai discutir um pouco de coordenadas generalizadas e dar alguns exemplozinhos aí para que a gente seja capaz de começar a resolver problemas desse tipo, tá bem? Bom, começando então, vamos começar falando do princípio de Hamilton, né? Então, como eu disse, né, a gente quer agora aplicar toda aquela ferramenta que a gente aprendeu nas últimas 2, 3 aulas para resolver problemas de mecânica, tá? E para isso, a gente vai usar o princípio de Hamilton. É um princípio também conhecido como princípio da minimação ou princípio da ação estacionária, né, chamado. E esse princípio, basicamente, diz que o movimento de um sistema dinâmico num dado intervalo de tempo é aquele que maximiza ou minimiza a integral da ação. Tá. Concordo que eu falei um pouco grego aqui, né? Mas vamos olhar um pouquinho isso e a gente já vai enunciar em bom português esse princípio. Basicamente, a integral de ação entre os pontos ou estados A e B é definida como a integral de t menos u dt. Ou seja, T maiúsculo aqui é a energia cinética menos a energia potencial dt. Percebam que é um menos, tá, pessoal? Não é mais, não. Tá? É menos mesmo, tá? E o que o princípio de Hamilton diz em bom português é que o caminho que o sistema vai percorrer é aquele que visa minimizar essa integral, ou seja, minimizar a integral de troca de energia cinética e potencial. Tá? Então, a integral temporal de energia cinética menos energia potencial tem que ter um mínimo, tá bem? E se você olha, né, aqui em cima eu estou falando maximizar ou minimizar, e aqui embaixo estou só falando minimizar. Tá? Pode causar uma certa confusão, mas na verdade é o seguinte: de forma geral, o princípio de Hamilton diz isso, mas em 99,99% dos casos, né, pelo menos todos os casos que eu conheço, ele minimiza, né? Porque é fácil você pensar caminhos que vão maximizar, vão aumentar sempre a troca de energia, né? Imagina, por exemplo, uma pedrinha caindo, né? Então ela transforma de uma vez só toda a sua energia potencial, vai transformar em energia cinética. Ele não fica trocando, né, para cair. Ele não fica fazendo isso daqui até chegar lá embaixo, né? Então, a ideia é que você sempre tem um caminho onde você tem uma maior troca de energia, né? Tá legal, pessoal? Tá joia? Então, o princípio de Hamilton diz isso, a gente quer minimizar essa integral. E se a gente usar a notação que a gente discutiu na última aula, aquela notação delta, o caminho percorrido pelo sistema é basicamente aquele que delta da integral de A até B de t menos o dt é igual a zero. Tá bem? Então, pessoal, perceba que esse resultado aqui está bem com a cara daquilo que a gente já aprendeu nas últimas aulas, né? Então, vamos pegar isso daí
E vamos tentar, então, fazer um paralelo com o que a gente aprendeu. Mas antes disso, eu queria chamar a atenção de vocês que o princípio de Hamilton, ele é válido para sistemas conservativos e não conservativos, tá? Todavia, nesse curso, no curso de Mecânica Geral 1, a gente vai focar apenas em sistemas conservativos. Então, todas as discussões que a gente vai ter aqui têm a ver com sistemas conservativos, né? Quando entrar alguma força não conservativa no problema, ela vai entrar por fora, tá? E a gente vai começar a entender isso daí um pouquinho mais para frente, tá? Então, se a gente escreve assim, a gente vai poder definir uma energia potencial tal qual ela é escrita como U de xi, tá? Então, onde xi, né, é o x, y e z, né? Então, xi é a coordenada retangular da sua partícula, tá? Então, eu estou dizendo para vocês que o U, a energia potencial, é uma energia potencial que depende apenas da posição x, y e z, tá? Agora, se eu vou pegar, né, e escrever em coordenadas retangulares, eu vou falar para vocês, então, que a energia cinética de uma partícula é escrita simplesmente como meio de m, x ponto ao quadrado, mais y ponto ao quadrado, mais z ponto ao quadrado, que nada mais é do que meio de m somatório em i de x ponto ao quadrado, ou seja, a energia cinética é uma energia cinética que depende apenas das velocidades x ponto. Então percebam, a energia potencial depende apenas da posição, a energia cinética depende apenas das velocidades, tá bem? Então, eu vou definir para vocês uma função que eu vou chamar de elão, que vai depender de xi e xi ponto, tal que elão vai ser igual ao t de xi ponto menos o u de xi, tá? Essa função elão é a função que eu vou chamar de função lagrangiana, tá? Essa é a famosa lagrangiana, tá? Percebam que a definição de lagrangiana é t menos u, tá? Não está errado aqui não, pessoal, é t menos u. Eu chamo a atenção de vocês mais uma vez, é t menos u, energia cinética menos energia potencial, tá? E essa função lagrangiana depende da posição e da velocidade de cada partícula, tá bem? Perfeito, perfeito. Então, pessoal, agora a gente pode começar a fazer aquele paralelo com o que a gente aprendeu, né? E descrever a equação de Euler-Lagrange, né? Bom, se a gente faz um paralelo com aquilo que a gente vai discutindo, né? E usando os resultados do princípio de Hamilton, então a gente vai poder escrever da seguinte forma. Lá atrás, eu falava que eu queria minimizar a função, ou a integral j, que era uma integral de x1 até x2, de um f, que era uma função que dependia de y de x, y' de x, x de x. Isso aqui, então, se delta tinha que dar igual a zero. E aqui, apesar de estar escrevendo y, eu tinha vários y, né? Eu podia falar que era yj, por exemplo. Eu podia ter várias coordenadas que dependiam de x, né? Como, por exemplo, a gente fez lá o caso, né, que tinha tinha y que dependia de x e tinha z que dependia de x, né? Bom, no nosso caso agora, eu tenho uma integral de t1 até t2 de um L, que é função de xi ponto, pode, depender do tempo, dt igual a zero, tá? Então, essa integral de t1 até 2, dessa função L tem que ser igual a zero, o delta dela tem que ser igual a zero, tá? Então, pessoal, perceba o seguinte, derivada y' é derivada em relação a x, derivada ponto derivada em relação ao tempo, tá? Então, se eu fizer agora para vocês as seguintes substituições, né? Porque se você reparar, isso daqui é muito parecido. É só trocar nomes, né? Então, vamos lá. Se eu troco as variáveis dependentes, que agora vai chamar de y' por x e x ponto, e se eu troco também a variável
dependente. Desculpa, aqui é independente, tá, pessoal? A variável independente x vira t, né? Note que a gente está tratando do mesmo problema matemático, tá? Está tratando do mesmo problema matemático. Então, obviamente, a gente pode usar o mesmo ferramental matemático que a gente veio discutindo nas últimas aulas para resolver o problema e encontrar o melhor caminho, encontrar a resolução desse problema. Ou seja, na aula passada a gente tinha a equação de Euler. Hoje a gente vai introduzir a equação de Euler-Lagrange. A equação de Euler é aquela del f del y menos d dx de del f del y igual a zero. A equação de Euler-Lagrange é basicamente trocar as letras dessa função para se adequar a essa. Então fica del L del x menos d dt de del L del x ponto igual a zero. Há quem diga que Lagrange era um cara esperto, né? Simplesmente trocou f por elão, yzinho por xzinho, xzinho por tzinho e tacou o nome dele na equação, né? Apesar das más línguas, isso é brincadeira, né? Na verdade, né, Lagrange teve uma contribuição bastante importante no entendimento, né, do problema, né, e como usar cálculo variacional para estudar problemas de mecânica, tá joia? Então, essa ficou conhecida como equação de Euler-Lagrange. E, obviamente, todo aquele ferramental matemático que a gente veio discutindo, né, eu enfatizo, repito, né, as equações de vínculo, a forma de resolver o problema, todas elas são aplicáveis no problema de Euler-Lagrange. Muito bem, muito bem. Então, pessoal, vamos ver como que a gente pode aplicar isso daí em problemas de mecânica, né, para entender a dinâmica de sistemas. E agora a gente vai ver não só resolver o problema matemático que a gente veio fazendo até agora, mas a gente vai também olhar para o significado físico e as propriedades dessas funções, né? Dessas equações. O que ela diz para a gente, né? Então, quais são os seus significados físicos, na verdade? Então, pessoal, antes de a gente continuar, eu queria começar dando exemplos, né? Vamos pensar no exemplo do oscilador harmônico, para a gente ver que esse negócio aqui funciona mesmo, né? Então, vamos pensar ali, né, no típico probleminha de oscilador harmônico, que tem uma massinha, M, presa numa mola de constante elástica, K, tá? Ou seja, aquele sistema bem típico. Aqui a gente não está pensando em atrito, né? Então, é simplesmente uma massa M, uma mola de constante elástica K. O que acontece? A lagrangiana, ela é dada por T menos U. Então, obviamente, precisamos achar o T, que é uma função da velocidade x ponto, e o U, que é uma função da posição x. E a gente sabe, né, que para um oscilador harmônico simples, o U é meio de kx quadrado, e o T, obviamente, é meio de mv quadrado, que aqui eu estou escrevendo como meio de mx ponto ao quadrado. Tá joia? Perfeito. Bom, com isso, pessoal, a lagrangiana ela sai imediatamente como meio de mx ponto ao quadrado menos meio de kx ao quadrado. Note o menos aqui, tá? Eu vou ficar enfatizando esse menos aqui para a gente não esquecer. Tá joia? E agora a gente vai poder escrever a equação de Euler-Lagrange para esse cara, né? Então a gente precisa calcular del L del x e del L del x ponto. Vamos ver, del L del x é simplesmente menos kx, del L del x ponto é simplesmente mx ponto, né? De modo que ddt de del L del x ponto nada mais é do que mx dos pontos, né? M é uma constante. Então, pessoal, percebam que se eu jogo isso e isso nessa equação,
eu tenho que menos kx menos mx dois pontos é igual a zero. Em outras palavras, eu tenho mx dois pontos mais kx igual a zero, que é a equação de um oscilador harmônico simples que a gente conhece, né? A gente está acostumado também a escrever com x dois pontos mais k sobre m, x igual a zero. A gente chama isso daqui de ômega zero ao quadrado. Né? Então percebam que eu cheguei no resultado conhecido. Né? Obviamente que eu quero testar o nosso novo método com resultados conhecidos. Tá bem? Vamos agora olhar para um outro problema também conhecido, tá? Que é o problema do pêndulo simples. Tá? Então, vamos imaginar que eu tenho um pêndulo simples, um pêndulo que tem uma massinha M, durada numa corda, num bastão inextensível de comprimento L, massa desprezível, né? O típico problema que a gente conhece. Né? Então, eu tenho aqui o eixo X, eu tenho aqui o eixo Y, eu tenho um ponto de apoio aqui, eu tenho um bastão de comprimento L, e a massinha M está na ponta. Tá? Então, eu quero achar a equação de movimento desse cara. Eu vou falar para vocês que θ é o ângulo que eu faço com a vertical, né, como a gente sempre fez. E se eu olho esse problema aí, eu quero escrever a energia cinética, eu posso tratar esse problema como uma rotação, né? Eu posso falar que esse cara, quando ele está oscilando aqui, é como se ele estivesse rodando em torno desse eixo, né? Portanto, T igual a meio de I θ ponto ao quadrado, isso aí, matéria da P2, né? Vocês devem lembrar. E o momento de inércia, uma massinha em uma distância L, nada mais é do que ml ao quadrado, portanto, T é meio de ml ao quadrado, θ ponto ao quadrado. Se eu falo que a energia potencial U é zero aqui embaixo, eu posso escrever a energia potencial da seguinte forma. U é igual a mgl, 1 menos cosseno de θ, de modo que quando a massinha está aqui, U é zero, né? Porque θ vale zero, 1 menos 1 daria zero. Então, ficaria U igual a zero. Exatamente como a gente descreveu. Tá joia? Perfeito. Sendo assim, a lagrangiana, que vai depender de θ e θ ponto, é igual a meio de ml ao quadrado θ ponto ao quadrado, menos mgl vezes 1 menos cosseno de θ. Então, a equação de Euler-Lagrange vai ser em função de θ, e eu vou escrever, então, del L del θ fica simplesmente menos mgl seno θ, né? Porque aqui fica menos com menos dá mais, mas derivada de cosseno é menos seno. Del L del θ ponto, aqui desce o 2, né? Fica ml ao quadrado θ ponto. Portanto, ddt disso aí fica ml ao quadrado θ 2 pontos. Jogando isso daí, esse cara e esse cara na equação de Euler-Lagrange, temos então que menos mgl seno de θ menos ml ao quadrado θ 2 pontos é igual a zero. Posso cancelar m com m, posso cancelar l com l, e eu tenho θ 2 pontos. Esse é um resultado já conhecido pela gente. A gente já resolveu isso daí muitas vezes, principalmente nesse curso. Perfeito? Então, pessoal, perceba que dois problemas simples, a gente, obviamente, chegou no resultado, que é o mesmo resultado da mecânica newtoniana. Note que isso tem que ser, né? Porque quando eu trato mecânica pelo método de Lagrange, né, obviamente tem que ter o mesmo resultado. Né? A física é a mesma. Né? Se eu pego um pêndulo e solto e deixo ele oscilar, eu não chego pro pêndulo e falo, ó, você está oscilando com Lagrange hoje. Ah, hoje vai oscilar com mecânica newtoniana. Obviamente, o pêndulo não sabe qual método que você está usando. Então, o resultado tem que ser o mesmo. Certo? São só duas roupas diferentes para vestir o mesmo problema. Mas o problema é o mesmo. O resultado final
tem que ser o mesmo, tá ok? E agora eu vou chamar sua atenção para outra coisa. Todo ferramental que eu vim desenvolvendo lá na hora de definir a lagrangiana, eu falei para vocês da lagrangiana de xi ponto, né? E eu falei que isso aqui eram as coordenadas retangulares. E aqui eu resolvi para θ. Nada tem a ver com coordenada retangular. E o resultado deu certo. Por que isso? Tá? Note, pessoal, note que o método de Euler-Lagrange é muito mais poderoso do que o que a gente escreveu lá atrás. Para que a gente tenha a capacidade de resolver problemas mais complexos, eu vou introduzir para vocês agora o conceito de coordenadas generalizadas. Então, o que é isso? Veja, como a gente viu no problema anterior, a gente conseguiu usar o método de Euler-Lagrange para resolver um problema do pêndulo como função de θ. E θ não é coordenada retangular. Tá? Isso, e a gente obteve, obviamente, o resultado correto. Isso sugere que o método de Euler-Lagrange funciona para outros sistemas de coordenadas. Tá? E, de fato, ele funciona de forma muito geral, tá? Para qualquer grupo de coordenadas que consiga descrever o sistema. Tá? E é muito interessante que essas coordenadas não precisam ter, nem precisam ter unidade de distância, né? Não precisa ser, por exemplo, x, y, z. Aqui a gente usou θ. Θ é ângulo, né? Adimensional. Né? Eu posso usar outras coordenadas generalizadas, por exemplo. Tem problema que você pode usar como se fosse o produto de dois números, né? Que daria de duas distâncias, daria uma área, por exemplo. Tá? Então, uma coisa importante é que elas não precisam ser distâncias e também não precisam ser perpendiculares. Não precisam ser perpendiculares entre si, tá? Geralmente, quando a gente trata com a mecânica newtoniana, a gente trata x, y, x, y e z, ou r, θ, φ, são sempre coordenadas, né, que são perpendiculares entre si. O que a gente vai ver nesse caso da mecânica, da forma de tratar pela mecânica lagrangiana, a gente pode variar, escolher coordenadas que não são necessariamente perpendiculares entre si, tá? E a gente vai chamar esse grupo de coordenadas que a gente vai usar para descrever o sistema como coordenadas generalizadas, tá? E eu vou escrever essas coordenadas generalizadas como QJ. Vou chamar elas de QJ, tá bem? Então, pessoal, se eu tenho um conjunto de N partículas, tá? Cada partícula eu preciso de 3 coordenadas para descrever, né? Preciso x, y, z. A gente vive no mundo 3D, né? Eu preciso de 3 coordenadas. De modo que, para essas N partículas, eu tenho 3N coordenadas generalizadas para que eu possa completamente descrever o sistema. Tá? Então, digamos que eu tenho 2 partículas, eu vou precisar de 6 coordenadas. x1, y, z1, x2, y2, z2, ou Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 e Q6. Tá? Então, eu vou precisar de 6 coordenadas nesse caso. Tá? Agora, por outro lado, o problema ele pode ter vínculo. Tá? Ou seja, eu posso falar para vocês que a partícula está no plano XY. Tá? Eu sei que a partícula está no plano XY. Então, o Z é igual a zero. Isso é um vínculo. Tá? Ou então, eu posso falar que eu tenho 2 partículas, mas elas estão presas por uma haste fixa, de modo que a distância entre elas é constante. Isso é outro vínculo. Tá? Então, eu posso ter vínculos no meu sistema. E se eu tenho N condições de vínculo, eu tenho N partículas, então, em princípio, eu preciso de 3 N coordenadas. Mas se eu tenho M condições de vínculo, eu vou precisar, então, de 3N menos M, que eu vou chamar de S, graus de liberdade. E esse vai ser o número de coordenadas generalizadas que eu preciso para resolver meu problema de forma única. Tá? Então, é isso. Então,
Se eu tenho M vínculo com um sistema de N partículas, eu preciso de 3N menos M, que é igual ao que eu chamei de S graus de liberdade. Isso me dá o número de coordenadas generalizadas que eu preciso, então, para resolver o meu problema. Tá joia? Tá. Mas além de eu falar de coordenadas generalizadas, eu posso derivá-las, né, em relação ao tempo, de modo que eu vou definir para vocês os QJ ponto, que eu vou falar que é a velocidade generalizada. Tá bem? Então, como cada QJ não precisa ser perpendicular um ao outro, e não precisa nem ter unidade de distância, né? Acho que é importante eu salientar para vocês aqui que escolher o conjunto de QJ para descrever um sistema não é tarefa simples, tá? Dependendo do sistema de coordenadas, dependendo do problema a ser estudado, a escolha do QJ pode ser um problema, tá? E esse problema é interessante porque se você escolhe as coordenadas QJ corretas, você tem um problema muito simples de resolver. Agora, se você fez uma escolha infeliz, tá? Você pode chegar num problema de solução quase impossível, tá? Eu nem vou chamar de escolha correta aqui, eu vou chamar de escolha feliz. Por quê? É difícil falar de escolha correta, porque se eu escolho um outro sistema, ele também está correto. Colocar um sistema não muito inteligente, um sistema muito simples de se resolver. Tá? Ele não está errado, às vezes, mas ele simplesmente traz para você uns cálculos completamente abusivos. Tá? Então, eu vou falar que eu posso fazer uma escolha feliz, que transforma o resultado em um problema fácil de resolver, ou uma escolha infeliz, que torna ele difícil. Tá? E agora, a minha pergunta para vocês é, qual a regra para se escolher boas coordenadas generalizadas e, consequentemente, as velocidades generalizadas? A resposta para vocês, infelizmente, é que não há regra ou receitinha. O segredo é treinar, 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 treinar. Tá? Então, o segredo é resolver problema. É pegar o feeling da coisa. Porque você tem que entender como escolher bem um sistema de coordenadas, tá? Não tem como eu passar para vocês uma receitinha, porque não existe, tá? Todavia, a gente tem o jeitinho brasileiro que a gente usa ali, né? Eu chamo de jeitinho brasileiro, mas não é, né? Tem umas dicas que dá para a gente percebendo com os tempos, né? Que a gente que já vai resolvendo esses problemas há alguns anos, a gente já percebe algumas dicas que a gente já pode ir dando para vocês e facilitar a vida, né? Então, como a gente vai ver daqui nos próximos exemplos, tem caminhos que facilitam bastante a nossa vida e evita erros, tá joia? Mas, de forma geral, se eu tenho N partículas, e cada partícula tem x1, x2, x3, tá? Eu vou falar para vocês que eu tenho x e alfa. Isso aí é a iésima coordenada da partícula alfa. Então, digamos que eu tenho a partícula 1, eu tenho x11, que é a posição x da partícula 1. x21 é a posição y da partícula 1. x31 é a posição z da partícula 1. E assim por diante. Eu vou escrever, então, as coordenadas QJ, né? Perdão, a gente vai escrever as relações entre os x-alfa e os QJ da seguinte forma. Eu vou falar para vocês que o meu x e alfa, ele é igual a um x e alfa de QJT. Ou seja, o x e alfa, o x e alfa, pessoal, ele depende apenas da coordenada generalizada e do tempo. Tá? Ele não pode depender das velocidades generalizadas. Tá? Então, ele não depende das velocidades, perceba. Ele depende apenas das coordenadas generalizadas e do tempo. Agora, a velocidade generalizada
ela pode depender, desculpa, a velocidade x e alfa pode depender das coordenadas generalizadas, das velocidades generalizadas que está aqui, e também do tempo. Tá? Então, perceba que a posição x não pode depender das velocidades generalizadas. Já as velocidades x ponto podem depender das velocidades generalizadas. Devem depender, na verdade, né? E a transformada inversa, ou seja, se eu vou escrever o QJ em termos dos xi, o QJ também só depende das coordenadas xi e, eventualmente, do tempo. E as velocidades generalizadas, QJ ponto, também vai depender do xi ou do xi ponto, ou do x ponto, né, das velocidades, e também, eventualmente, do tempo. Tá bem? Então, eu quero que vocês prestem atenção nisso daqui. Tá joia? Repito, as transformadas entre coordenadas não podem envolver as velocidades. Tá joia? Tá legal. Bom, então vamos ver um exemplozinho de coordenadas generalizadas, né? Vamos ver um exemplo bobo de como escolher, né? Vamos pensar numa partícula que está se movendo em cima de uma superfície de um hemisfério, tá? Então está na parte Z positivo de um hemisfério. E nesse hemisfério de raio errão está centrado na origem. Obviamente, a gente tem as coordenadas retangulares, que são x, y, z, certo? E como está sobre o hemisfério, eu tenho uma seguinte relação. X ao quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado é igual a rho ao quadrado. Certo? Eu tenho essa relação. Isso aqui é verdade. Tá? O z é positivo porque eu estou na parte, então aqui é meu hemisfério. Imagina que isso aqui fosse a esfera inteira, eu estou aqui no z maior ou igual a zero. Legal? Perfeito. Agora, um jeito de definir as coordenadas generalizadas é simplesmente, por exemplo, se eu dividir por r ao quadrado todo mundo, eu vou falar que o Q1 é x sobre r, o Q2 é y sobre r, o Q3 é z sobre r, de modo que o Q1 ao quadrado mais o Q2 ao quadrado mais o Q3 ao quadrado é igual a 1. Né? É como eu disse, divide tudo isso aqui por r ao quadrado. Para cá e aqui. Tá? Então, eu tenho essas três coordenadas finalizadas, Q1, Q2 e Q3. Além disso, por causa dessa condição, essa condição aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado igual a r ao quadrado, que está escrito aqui agora, Q1 ao quadrado mais Q2 ao quadrado mais Q3 ao quadrado igual a 1, eu posso escrever que o Q3, até riscar de vermelho aqui, eu posso escrever que o Q3 ele é igual a raiz quadrada de 1 menos Q1 quadrado. Aqui é menos. Opa. Um erro de digitação aqui, pessoal. Aqui é menos, obviamente. Menos Q2 ao quadrado. Tá? Ou seja, o Q3 ele está escrito em função de Q1 e Q2. Eu já conheço Q3. Se eu conhecer Q1 e conhecer Q2, eu já conheço Q3. Portanto, temos apenas duas coordenadas generalizadas. Por quê? Eu tenho 3, porque eu tenho uma partícula, portanto, tem x, y, z, 3. Tem um vínculo, né, que está aqui, portanto, eu tenho 3n, ou seja, 3 menos 1, 2. Então, tenho duas coordenadas generalizadas. Uma outra escolha que alguém poderia fazer é escolher as coordenadas esféricas, né? E se a gente escolhe as coordenadas esféricas, a gente teria r, θ e φ, mas o vínculo seria que o r era igual a rão. Portanto, o R não seria uma coordenada, né? Porque ele já é fixo. Portanto, terminaríamos apenas com os ângulos polar e azimutal, θ e φ, de modo que teríamos ainda duas coordenadas. Certo? Ou seja, então, percebam que aqui eu dei um exemplo bobo da escolha de dois tipos de coordenadas generalizadas para uma partícula em cima de um hemisfério. Tá bem? Tá legal.
E como que a gente pode, então, aplicar essa equação de Euler-Lagrange? Tá? A primeira coisa que eu quero lembrar a vocês é o seguinte. A lagrangiana ela é escrita como diferença de energias. Diferença de energias, elas são grandezas escalares, né? Portanto, ela deve se manter invariante do sistema de coordenadas que a gente usa, tá? Então, se eu estou usando XYZ, ou Rθφ, ou Rθz, ou qualquer outro sistema de coordenadas que eu escolho, ela é invariante, a menos de uma constante, tá? Se eu defino o sistema de variável como uma outra coisa, né? Por exemplo, se eu defino, ao invés de XYZ, eu defino X, Y, um Z fresculhado aqui, de modo que esse Z fresculhado é igual a Z menos Z0, tá? Eu só estou transladando o meu Z. Isso pode influenciar a energia potencial, porque teve uma pequena mudança. Só que perceba que a mudança, a energia potencial, é uma constante. Tá? Então, por isso que eu falo menos de uma constante. Tá? Então, quer dizer, ele pode, né, as energias elas podem mudar quando eu vario, quando eu mudo de um sistema de coordenadas para outro, através de uma constante. Só que como a equação de Euler-Lagrange envolve derivadas, quando tem uma constante, essa constante desaparece. Tá? Então, se ela tem que ser invariante, mudança de coordenadas, eu posso falar para vocês que o meu L de x ponto, ele pode ser escrito como um L de q ponto e t. De modo que, se eu falo que o L de x ponto é um t de x ponto menos u de x, ele vai ser escrito como um L de q ponto t, que é a energia cinética de q ponto t menos a energia potencial de q e t. Percebam que a energia potencial não entra QJ ponto. Por quê? Porque a posição xi alfa só depende de QJ e do tempo. Para ser mais completo, poderia pôr aqui mais uma constante. Tá? Pode ser, de novo, que a mudança de variável traga uma constante para a energia potencial, por exemplo. Tá joia? Sendo assim, pessoal, né, o princípio de Hamilton diz que delta de T1, T2 do L, que ponto T, dt é igual a zero. Portanto, a equação de Euler-Lagrange agora é escrita como del L del Q menos ddt, del L del Q ponto igual a zero. Em outras palavras, o princípio de Hamilton e a equação de Euler-Lagrange funciona independentemente do sistema de coordenadas escolhidos. Tá? Tá legal? Eu só tenho que ter duas condições. Que a relação entre os sistemas de coordenadas não envolva diretamente a velocidade, tá? Ou seja, a coordenada generalizada depende apenas das coordenadas retangulares e, possivelmente, do tempo, e não depende das velocidades. E a outra consideração é que as forças envolvidas no problema, a menos das forças de vínculo, que a gente vai discutir daqui a pouco, né, são todas derivadas de uma energia potencial, ou seja, são todas forças conservativas. Tá bem? Então, até agora a aula foi bastante densa, né, com bastante informação. Então, para deixar um pouco mais leve, vamos ver alguns exemplos, tá? Vamos ver alguns exemplos mais simples, tá? Vamos ver o pêndulo simples, né? E aqui entra a primeira dica, daquelas dicasinhas que eu falei que dá para facilitar um pouco a vida, dar um jeitinho na coisa, que é a seguinte, né, que uma das formas de minimizar a chance de erro ao escrever as coordenadas generalizadas é sempre escrever o problema inicialmente em coordenadas retangulares e depois fazer a transformação. Vamos ver isso. Vamos ver isso para o pêndulo
simples. O pêndulo simples é aquele cara que a gente já veio discutindo no começo da aula, né? Eu tenho o eixo Y, eu tenho o eixo X, eu tenho um ponto de apoio, eu tenho um bastante comprimento L, uma massinha M aqui, né? Então, percebam que se eu tenho um sistema desses, né? O que eu tenho, né? Em coordenadas retangulares é que t igual a meio de mx ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado e u é igual a mgy, certo? Eu tenho um vínculo. O vínculo é que r ao quadrado, desculpa. O meu vínculo é que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a L ao quadrado, né? Porque o tamanho da corda do bastão é constante. Tá joia? Legal. Legal. Bom, então, esse seria o meu sistema. Esse seria a minha energia cinética e potencial num sistema de coordenadas retangulares. Mas talvez esse não seja o mais fácil de resolver, né? Vamos tomar as coordenadas polares, as seguintes coordenadas baseado no desenho. Ó, eu vou falar que eu tenho um ângulo θ com a vertical, tá? De modo que eu vou falar que o x, que é esse tamanho aqui, ó, é r seno θ. Eu vou falar que o y, é esse tamanho aqui, é menos r cosseno θ, porque o y está subindo, tá? Então, obviamente, o y aqui é negativo, tá? Legal. Então, eu vou tomar uma derivada desses caras e lembrando do vínculo, que o r é igual a L, que é constante, que é o tamanho do bastão. Então, percebam, coordenadas, se eu pego coordenadas polares, eu tenho R e θ, eu tenho duas coordenadas, né? Ah, professor, você falou que são três. É que a terceira seria o Z, né? Que seria entrando aqui, seria saindo aqui da folha, né? Seria isso daqui, né? Eu não sei desenhar aqui, mas seria saindo aqui da folha, tá? Mas o Z é igual a zero. Então, eu já tenho um vínculo pré-existente aí, né? Que eu nem citei. Então, se você quiser pensar, você tem dois vínculos, né? O Z é igual a zero e o outro vínculo que R é igual a L, que é igual a constante. De um jeito que me sobra apenas θ. Tá bem? Se me sobra apenas θ, eu vou falar que x ponto é L θ ponto cosseno θ, y ponto é L θ ponto seno θ. Derivando esse cara aqui e esse cara aqui apenas. Tá? De modo que a energia cinética exponencial torna-se. Veja, a energia cinética é x ponto ao quadrado, então fica L θ ponto, tudo ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de θ, mais y ponto ao quadrado, que é L θ ponto, tudo ao quadrado, seno ao quadrado de θ. Então, aqui eu tenho cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que dá 1. Portanto, isso daí fica simplesmente m L ao quadrado, θ ponto ao quadrado. E o U fica menos mgl cosseno θ. Percebam que, do jeito que eu escrevi a energia potencial, eu fiz de propósito, eu escrevi mgy, de modo que o U é igual a zero aqui. No problema que eu resolvi há poucos minutos atrás, eu falei que o U é igual a zero aqui. Do jeito de modo que dava mgl 1 menos cosseno θ. Tá? Percebam que a energia potencial aqui e aqui são idênticas a menos desse termo constante mgl. Tá? Esse termo constante não faz diferença nenhuma, porque na hora que eu usar a equação de Euler-Lagrange, as derivadas vai matar esse cara. Tá? De modo que a minha lagrangiana agora fica meio de ml ao quadrado, θ ponto ao quadrado, mais mgl cosseno θ. Do que a gente fez anteriormente, tinha um termo menos mgl aqui somando. Tá? Agora eu convido vocês a resolver esse problema. Então, escrevam a equação de Euler-Lagrange para esse cara aqui, tá? E resolvam. E quero ver se vocês chegam nesse resultado. Exatamente o resultado que a gente chegou alguns minutos atrás aqui nessa mesma aula, tá?
vocês vão ver que vão chegar nesse resultado. Se você resolver corretamente, você vai chegar nesse resultado. E isso, né, é possível porque, de novo, o termo constante não faz diferença para a gente. Tá joia? Legal. Vamos ver agora um segundo exemplo. Um outro exemplo bastante simples, que é o exemplo do lançamento de um projétil. Tá? Então, vamos imaginar que eu tenho um projétil de massa M, né, lançado no plano XY. Tá? De novo, um vínculo z igual a zero já está aí no problema. Tá? A gente não está nem discutindo. Tá? E eu quero resolver esse problema, então, de uma partícula sendo lançada no plano XY, fazendo um ângulo θ com a horizontal. Eu quero resolver o problema primeiro em coordenadas retangulares, quero resolver, chegar até a equação do movimento, em coordenadas retangulares, e depois em coordenadas polares. E vamos ver o que acontece. Então, olha, o problema é aquele simples, né? Eu tenho o eixo X, eu tenho o eixo Y, então eu fiz um lançamento, vou falar que R é a distância da massinha até a origem, e θ é o ângulo que ela faz com a origem. Se eu quero resolver, então, em coordenadas retangulares, a gente tem, mais uma vez, t igual a meio de mx ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado, e o u é mg. Tá? Dessa forma, a lagrangiana do problema, ela torna-se simplesmente L igual a meio de mx ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado menos mgy. Certo? Agora, veja, a gente não tem vínculo nenhum no problema. Então, a gente tem que resolver para duas coordenadas, que é y e x. Tá? Então, a gente tem duas variáveis que dependem do tempo e a gente vai resolver, então, para essas duas. Então, em x, eu tenho que del L e del x igual a zero. Perceba que a lagrangiana não depende de x, especificamente. Del L e del x ponto é m x ponto, de modo que eu tenho que menos d dt de del L e del x ponto é igual a menos mx ponto, mx dois pontos, desculpa, isso aqui é igual a zero. Esse é o primeiro resultado. Ou seja, eu posso até esquecer a massa aqui e falar que a aceleração em x é nula. Em y, né? Opa, aqui é em y, desculpa. Eu tenho que del L e del y é igual a menos mg, sai daqui. Del L e del y ponto é igual a my ponto, de modo que menos ddt de del L e del y ponto é menos my dois pontos. Portanto, a equação de Euler-Lagrange fica menos mg menos ddt de del L e del y ponto fica, então, menos mg menos my dois pontos, ou seja, my dois pontos, ou falta um menos aqui, é igual a menos mg, tá? Ou seja, y dois pontos é igual a menos g. Tá bem, pessoal? Então, veja, isso é um resultado que a gente já está acostumado a resolver. A gente já viu isso daí lá no colegial, né? Lançamento de um projétil, não tem aceleração no eixo x, e no eixo y, a aceleração é menos g. Tá? Chegamos no problema. Duas linhas. Tá? Pá. Agora, vamos resolver isso aqui em coordenadas polares. Em coordenadas polares, eu posso escrever, obviamente, que x é r cosseno θ e y é seno θ. É o típico de coordenadas polares, todo mundo conhece, tá? Com isso, x ponto é r ponto cosseno θ menos r θ ponto seno θ, e o y ponto é r ponto seno θ mais r θ ponto cosseno θ. Já é? Legal. Então, vamos escrever a energia cinética. A energia cinética, se eu pego, eu escrevo isso aqui ao quadrado mais isso aqui ao quadrado, fica ó, o quadrado primeiro, r ponto cosseno ao quadrado, mais o quadrado primeiro desse cara, r ponto ao quadrado, seno ao quadrado. Então, r ponto ao quadrado, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que dá 1, dá r ponto ao quadrado. O quadrado do segundo fica r θ ponto, tudo ao quadrado, seno ao quadrado. Aqui também, r θ ponto, tudo ao quadrado, cosseno ao quadrado. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1, fica r quadrado, θ ponto ao quadrado.
E temos os termos cruzados. Aqui fica duas vezes, menos duas vezes r ponto, r teta ponto seno cosseno. Aqui fica mais duas vezes r ponto, r teta ponto seno cosseno. Ou seja, os termos cruzados cancelam. Quem não acompanhou aqui na conversa, eu recomendo que faça essa continha em casa e verifique que é verdade. O U é simplesmente substituir o y por r seno teta. Assim, a lagrangiana fica simples. Se você olhar, fica simplesmente como meio de mr ponto ao quadrado mais r quadrado teta ponto ao quadrado menos mgr seno teta. Agora temos duas coordenadas, r e teta. Para essas duas coordenadas a gente não tem vínculo, então a gente vai ter que achar a equação de Euler-Lagrange para cada uma das duas. Tá? Vamos ver para R. R eu tenho que del L del R é mr teta ponto ao quadrado, né? Que vem daqui, menos mg seno teta, que vem daqui. Del R ponto, só daqui, fica mr ponto. DDT disso daí dá mr dois pontos. Portanto, a equação de Euler-Lagrange para o lançamento do projétil em R fica mr teta ponto ao quadrado menos mg seno teta menos mr dois pontos igual a zero. Aqui eu consigo cancelar os m's. Tá? Em teta, eu tenho que del L del teta igual a menos mgr cosseno teta. Só tem aqui, né? Derivada de seno é cosseno. E del L del teta ponto aparece aqui. Né? Então fica mr ao quadrado teta ponto. E ddt desse cara. Lembro que o r também depende do tempo. Então fica derivada desse cara da teta dois pontos, né? mr ao quadrado teta dois pontos. E esse cara dá 2r r ponto. Então fica menos 2m r r ponto teta ponto menos mr ao quadrado teta 2 pontos. Portanto, a equação de Euler-Lagrange para teta me dá menos mgr cosseno teta menos 2m r r ponto teta ponto menos mr ao quadrado teta 2 pontos. Aqui dá para simplificar mais, ó. Fica mais, fica mais, fica mais. O m mata com o m mata e o m mata, o r mata, o r mata e o r mata. Percebam que fica uma equação mais simples. Mas não chega nem aos pés da simplicidade da equação pelas coordenadas retangulares. Tá? Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Vamos comparar o resultado do lançamento do projétil com um problema simples, usando coordenadas polares e as coordenadas retangulares. Vejam vocês. Em coordenadas retangulares, a gente chegou que x2 pontos era 0, y2 pontos, faltou menos aqui, eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V, esqueci desse menos de novo. Y2 pontos é igual, deixa eu apagar aqui, escrever bonitinho, y2 pontos é igual a menos g. Legal. E em coordenadas polares, a gente tem o quê? A gente tem que r teta ponto ao quadrado menos r2 pontos é igual a g seno teta. E a gente tem que 2r ponto teta ponto mais r teta 2 pontos é igual a menos g cosseno teta. Percebam, pessoal, que isso daqui é super simples de resolver. Né? A gente sabe que a solução desse cara aqui é que x de t é igual a, se esse é o da origem, né? Então é x ponto 0 vezes t, e o y de t é simplesmente y ponto 0 vezes t menos gt quadrado sobre 2. A gente sabe, já resolveu isso a vida inteira. Agora, e esse cara aqui? Super complicado de resolver. Tá? Em outras palavras, a escolha de um conjunto de coordenadas generalizadas se fez de forma infeliz, eu chamo de infeliz, esse aqui, as contas ficam complicadíssimas. Então, realmente, vale a pena a gente praticar para escolher bons sistemas de coordenadas. E percebam, a gente, com um pouquinho de prática, a gente consegue perceber simetrias do problema, etc., que facilitam demais a nossa vida.
a gente vai ver aí com alguns exemplos no andar da carruagem, né? Então, na próxima aula, pessoal, o que a gente vai ver? A gente vai dedicar a próxima aula basicamente para exemplos, tá? Então, a gente vai ter 3 exemplos, para a gente já ir criando um pouquinho de casca nesse problema, né? E depois, nas outras aulas, a gente vai ver como resolve a questão de Euler-Lagrange com vínculo e problemas um pouquinho mais interessantes. Tá legal? Então, espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje, tenham aprendido bastante aí com relação às equações de Euler-Lagrange e tenham se empolgado para a gente continuar a discutir esse tema que realmente é bastante interessante. Então, espero ver vocês na próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.